Bom, pessoal, hoje a ideia é falar sobre portfólios, né? O que a gente espera encontrar, algumas dicas do que fazer e não fazer nos portfólios, tá? Boa tarde, Adriana. Então, vamos lá. Vou começar aqui a compartilhar. Só peço que algum de vocês aí avise se apareceu um slide na tela. Eu não estou vendo vocês, então, dúvidas, qualquer coisa, vocês podem ligar o microfone e fazer a pergunta, tá? Que eu vou respondendo. Vocês estão vendo aí um slide escrito portfólio? Sim. Sim. Tá bom. Então, vamos embora. Obviamente, os portfólios eles estão amarrados aqui em alguma documentação, e nós estamos falando aqui do regulamento da competição. Tá? É aqui que a gente vai tirar as informações, quantos são os portfólios, quais são os tipos de portfólio, e eu coloquei isso separado nos slides seguintes, então fica fácil para vocês saberem exatamente o que tem que fazer, quantas páginas é cada portfólio, tá? Então fica tranquilo que eu copiei parte desse regulamento, e vocês vão ter isso mais claro aí. Então, primeira coisa, né, que é uma pergunta bastante comum que eu recebo, mas que história é essa? O que são os entregáveis do projeto, tá? Eu peço para as equipes veteranas terem só um pouquinho de paciência no começo, porque tem muita equipe nova, ou a equipe é veterana, mas os 6 alunos são novos, então a gente dá um reforço, né, um pouquinho mais do começo, para que todo mundo fique nivelado aí na mesma informação, tá? Então, o item C2.11 daquele regulamento da competição, ele fala o seguinte: o que é mandatório, ou seja, o que precisa ser entregue para os juízes? 2 carros idênticos de Fórmula 1, com os seus componentes e as peças de reposição, que isso aparece mais para frente. Um carro idêntico que vai para ficar no pit, vai ser usado em atividades de julgamento. Esse carro não precisa ter, por exemplo, os rolamentos são muito caros. Esse terceiro carro não precisa ter o mesmo tipo de rolamento, tá? Ele é um carro de demonstração, ele tem que ser idêntico no formato, né, no design do carro, mesmas cores, evidentemente, mas pode ser um carro que vocês usaram algum material mais barato, não tem problema. Esse carro não vai competir, né? Um corpo usinado, totalmente usinado, é o que vocês tiram da CNC, antes de você montar, antes de começar a pintar, ou seja, o corpo usinado, porque muitas vezes a gente precisa dele no escrutínio para ter algumas dúvidas de dimensão e coisas desse tipo. Então, é importante que vocês levem esse corpo usinado. Tá? Aí vem os portfólios, né? Os portfólios são sempre um digital que vocês vão enviar antecipadamente. A previsão é que seja enviado até 10 dias antes do evento. Nós estamos falando agora em 28 de fevereiro, né, que começa o torneio. Por enquanto, tem 54 equipes inscritas. Isso é o volume de equipes normalmente de um mundial. Esse ano foi excepcional, porque alguns países fizeram os seus nacionais e a Fórmula 1 Schools da Inglaterra não fez o mundial, então acumulou equipes que mereciam ir para o campeonato mundial e não tinham um campeonato mundial, com um ano com um buraco. E por isso acumulou mais. Esse ano, então, foram 68 equipes no mundial, mas o normal são 55. Então, a gente está chegando aqui no nacional nosso, muito próximo de uma final mundial, e no mundial, os portfólios são entregues 10 dias antes, para os juízes poderem analisar, que nós vamos falar, analisar e já dar uma pré-nota em todos os portfólios. E quais são os portfólios? Então, tem o do design e engenharia, então sempre uma digital que entrega antes e 2 cópias físicas. Mesma coisa de gestão de projeto, mesma coisa para enterprise, para empreendimento, 1 digital e 2 físicos, e projeto social, 1 digital e 2 físicos. Que mais que é o entregável do projeto? O pitch display, né? Vocês vão montar o pitch, então todo o material que vocês vão precisar para o pitch é entregável, um material entregável, ou seja, vocês têm que levar isso. A apresentação verbal de 10 minutos, que vocês devem preparar, seja usando Canvas, seja usando PowerPoint ou outra tecnologia que vocês quiserem. Um conjunto de desenhos de engenharia, os famosos 3D ortográficos, e a renderização. O logo digital, a gente vai pedir para poder fazer a testeira e outras coisas que o SESI vai precisar. Isso é mais para frente, não é agora.
Diferente do Mundial, nós não vamos pedir os dados de projeto, né, todos os dados do CAD, a gente pedia geralmente num pendrive, né? Aqui no Nacional a gente não está fazendo isso. Eles estão fechando um acordo lá com uma empresa que vai comparar desenhos para identificar plágio, esse tipo de coisa. Mas enquanto esse software não estiver disponível, a gente não vai pedir para vocês nos passarem os dados de CAD, da parte de projeto, eletronicamente. Declaração de parcerias e o checklist. O checklist, que é o próximo slide, ele é a última coisa que tem no documento de competição, e lá vocês têm que lembrar de colar o holográfico ali, o sticker, o adesivo holográfico que tem o símbolo do F1 Schools, colar dos 3 carros utilizados, colar isso no checklist, comprovando que vocês usaram realmente o bloco oficial. Tem equipes que acabam no começo, isso não acontece mais, mas teve equipes que no começo achavam legal esse adesivo e colavam no caderno, na mochila, e chegava na hora de entregar o checklist e não tinha esse adesivo. Então, por favor, colhem isso no checklist, que está na última página do regulamento da competição. E exatamente esse é o checklist que está lá no final, né? A gente vai saber o nome da equipe, quando é no internacional, o nome do país, os desenhos em A4, a renderização em A4, os portfólios de enterprise, de gestão de projeto, todos 2 de cada, da engenharia, a declaração de parceria, os dados eletrônicos eu acabei esquecendo de riscar aqui, não precisa, tá? Quando eu enviar isso oficialmente para os técnicos, eu vou cortar esse item. Os carros que a gente acabou de falar, e quando vocês entregam no checklist, vocês vão pesar o carro, vocês vão entregar o carro com um peso que vocês mediram na sua escola, onde vocês trabalharam, na sua oficina, e esse peso é quando a gente também pesa o carro de vocês no recebimento e marca, né, numa balança nossa com a tara de 50 gramas, quem já participou sabe, a gente tem um peso de 50 gramas homologado, é um peso qualificado, e a gente primeiro mostra na balança que o peso tem realmente 50 gramas, pesa o carro e marca ao lado do peso que vocês indicaram, para, se tiver alguma diferença, saber qual é o peso oficial que nós vamos reconhecer, que é o peso que nós medimos na nossa balança. O corpo maquinado e peças de reposição. Então, vocês têm o cone frontal e a montagem da asa dianteira, 2 conjuntos, a montagem da asa traseira, 2 conjuntos, as rodas frontais, 4, a estrutura de suporte das rodas frontais, 2, rodas traseiras, 4, estrutura de suporte da roda traseira, 2. Então, são as peças de reposição que vocês podem levar, caso o carro quebre, vocês precisem dar uma manutenção, então são esses itens aí. E o adesivo, né, holográfico do F1 Schools, que são 3, que vai grudado nesse checklist. Tá tranquilo, é fácil de encontrar essa informação lá no regulamento. E quais são os portfólios? Né? No item C2.11.2, ele detalha mais. Então, quando ele fala do portfólio de design e engenharia, são 11 páginas, sendo uma página de capa e 10 páginas de conteúdo. O de Enterprise são 12 páginas, porque é uma página de capa, 10 de conteúdo e uma página de capa traseira, né? A capa atrás. Essa capa, eles pedem para que vocês coloquem uma foto da equipe, o logo da equipe, o logo do F1 Schools. Isso está detalhado no regulamento, por isso que tem uma página a mais, que seria essa capa de trás. O portfólio de gestão de projetos são 7 páginas, que é uma capa mais 6. E o projeto social, todos são em A3, é aquele formato grande que vocês conhecem, A3, e o projeto social é um A4 de 6 páginas, uma página de capa e 5 páginas de conteúdo. Tá? Então, esse aqui várias vezes nos pergunta quantas páginas cada portfólio tem, está aqui aí o modelo aqui para vocês poderem usar. Esse é o volume de páginas que a gente encontra, esse é o volume máximo de páginas, tá? Se qualquer equipe entregar com mais do que esse número, as páginas finais, elas são ignoradas. O juiz não vai olhar, não vai pontuar. Então, por favor, não usem, mas eu tenho muito assunto para colocar aqui,
tenta colocar no número de páginas oficiais, que é reconhecido. Tá? Não adianta colocar página a mais, porque não será considerado. E cuidados com o portfólio. Né? Primeira coisa, os portfólios serão em inglês. Os da engenharia, empreendimento, gestão de projeto. Esses 3 são em inglês. Projeto social em português. Os portfólios, o que acontece? Eles são estudados e interpretados pelos juízes antes da competição. Por isso que vocês enviam 10 dias antes. Os juízes vão analisar, eles vão pontuar, eles obviamente que ainda tem dúvidas, né, porque a informação que está no portfólio precisa de um esclarecimento, e por isso tem as apresentações presenciais. Então, a primeira coisa que a gente pede, torne esses portfólios fáceis de serem entendidos. Tá? E o que quer dizer isso na prática, que a gente fala também? A melhor coisa, se vocês querem ajudar o juiz, faça o portfólio sequência da ficha de avaliação. A ficha de avaliação tem uma lógica por trás dela, ela não foi criada assim aleatoriamente. Então, por exemplo, você pega da engenharia, você começa com estudo de conceitos de aerodinâmica, para você depois ir para o Fusion, fazer um modelo 3D, para depois você fazer análise de túnel de vento, ou seja, tem toda uma sequência que é a sequência normal da engenharia. A gente pede encarecidamente que vocês façam o portfólio seguindo essa sequência, porque facilita para o juiz que ele vai analisando, vai dando aquela pré-nota, e nas páginas sequenciais, exatamente a sequência da ficha de avaliação, isso facilita muito. O de empreendimento, geralmente é o portfólio que vem mais misturado. Né? Se vocês lembram, empreendimento, a primeira parte é marketing, o planejamento do marketing, depois patrocínio. Tem equipes que já começam com outros tópicos na frente. Então, vamos sempre seguir a sequência da ficha de avaliação. Tá? Vamos daqui para frente, esse vai ser um padrão que a gente vai utilizar. E, por favor, então, atentem isso na hora de montar o portfólio de vocês. Esse portfólio são a base da pontuação das equipes. Tá? Então, apresentações, como eu falei agora há pouco, a finalidade é tirar dúvidas, esclarecer pontos específicos, né, com o juiz conversando com vocês. As apresentações em sala serão engenharia. A engenharia será em sala, mas sem data show. Os alunos levam o portfólio, levam os seus carros, levam os seus materiais, e os juízes vão fazer uma série de perguntas. A gente sugere fortemente que os alunos levem o seu computador, se tiver alguma pergunta sobre o Fusion, ou sobre alguma conta, como é que se calculou o coeficiente de arraste, e vocês querem apresentar essa conta feita no computador, leva o computador também, como uma ferramenta aí que vocês vão utilizar durante a apresentação. A verbal é uma apresentação formal, com data show e tudo mais, e a apresentação de gestão de projeto também será em sala fechada esse ano. A gente já viu em anos anteriores que muitas vezes é uma apresentação que toca muito, que sensibiliza muito as pessoas, né? Vocês fazem uns trabalhos geniais e que não é incomum a gente ter sessões em que os alunos e os juízes acabam chorando, né, em função da apresentação, do que o projeto fez de bem para uma comunidade. Então, para deixar essa privacidade também, então gestão de projeto vai ser em sala fechada. Empreendimento e gestão de projetos será feito no pitch, certo? Então, vocês vão ficar no pitch, com a tabela que vocês vão receber a agenda. Depois do sorteio, a gente vai ter o número de cada um, o número de cada pitch, a sequência de apresentações. Então, empreendimento e gestão de projeto vai ser no próprio pitch. E o que a gente pede é o seguinte: o portfólio deve conter, no mínimo, os tópicos listados nas fichas de avaliação. A gente já viu vários casos de equipes que fizeram coisas muito bacanas, mas o mínimo, né, aquilo que está listado na ficha de avaliação, não é feito. E não tem jeito, a gente tem que ter um critério único para todo mundo. E a ficha de avaliação serve, tanto aqui como no Mundial, como essa referência. Então, os juízes, eles são instruídos a avaliar o que a ficha de avaliação está pedindo. Se alguém fez algo a mais, legal, ótimo, isso pode influenciar, inclusive, na avaliação, tem coisas adicionais, mas fazer algo a mais do que o mínimo e não fazer coisas que são pedidas, não resolve. Não é porque alguém fez um trabalho de design de um foguete ou de um novo caça para a aviação americana, muito legal, mas isso não está na avaliação. Então, pode ser um trabalho maravilhoso, mas não vai ajudar a pontuar, porque não é pedido. Agora, fez o design do carro, todo o trabalho de engenharia, e também fez
por fora um design de um foguete, de alguma coisa assim, pode mostrar, não tem problema. Talvez demonstre até a habilidade de trabalhar com Fusion, por exemplo, ou com túnel de vento, mas não é obrigatório e não é um diferencial. Nesse sentido, sim, os juízes vão olhar a ficha de avaliação. Né? Coisas a mais podem ajudar, podem elucidar algumas coisas, mas esses itens a mais não necessariamente farão uma diferença na nota. Siga a sequência da ficha de avaliação, foi o que eu falei, ou seja, faça com que a leitura do portfólio seja lado a lado com a ficha de avaliação, seja fácil para o juiz ir pontuando. Tem equipes que usam índice, por exemplo, né? Colocam na primeira página o índice daquele portfólio, só que esquece de numerar as páginas daquele portfólio. Então, a gente encontra situações que fica difícil falar na página 5 e você não sabe qual que é a página 5. Então, caso utilize um índice, não esqueçam de numerar as páginas, por favor. Erros de ortografia. Né? Passe por um corretor de texto, use algum aplicativo. É bastante comum a gente receber portfólios com erros de português, né? E agora serão em inglês. Então, já recebemos portfólios em inglês, já em eventos anteriores, já tem uma melhoria boa, só que a gente vê o seguinte, talvez esteja sendo usado tipo um Google Translator, que ele faz uma tradução, mas se você não entende o contexto que você está aplicando aquela tradução, a palavra tem outro significado. E é um exemplo que a gente coloca aqui, né? O raio, quando você coloca raio no Google Translator, aparece ray, de raio, raio do céu, raio de chuva. Só que raio da roda, né, é radius, não é ray. E nós recebemos portfólios com will ray, né, o raio de tempestade da roda. Então, ao fazer os portfólios de vocês, uma sugestão nossa, envolva os professores de inglês da escola de vocês, peça para dar uma olhada, verifique se tem um aplicativo mais pesado, mais forte, que vocês possam fazer uma tradução. Vocês podem escrever em português, passar para o inglês, mas vai precisar alguém faça uma análise, uma auditoria para evitar erros. Até agora não entrava em perda de pontos. Agora nós vamos no item clareza da documentação, nós vamos começar a colocar erros de ortografia, vai descontar pontos, né, por falta de atenção. Você não pode apresentar um portfólio, um livro da história da sua equipe com erros, seja em português, seja em inglês. Então, vai começar a pesar o bolso se vocês apresentarem alguma coisa com erros ortográficos. Diagramação. Não é uma coisa fácil, né, reconheço, e geralmente a gente, obviamente que as equipes que já estão aí há alguns anos já sabem, já pegaram a manha de como dividir o portfólio em colunas, qual é o melhor tamanho da coluna. Quem não tem essa experiência, busque orientações com pessoas que trabalham com impressões em papel, gráficas, por exemplo, designers, né? Busque qual é a melhor maneira de apresentar, como é que é a melhor maneira de colocar no papel. Lembra de novo, tem que ser algo fácil de ler, fácil de interpretar, né? Geralmente, uma coluna tem um tipo de assunto, não mistura dois assuntos na mesma coluna, caso não seja possível, às vezes é um assunto muito curtinho, então você não pode botar uma coluna inteira para aquele assunto. Separa com um subtítulo bem destacado, né? Faz com que seja uma leitura fácil. Você imagina que você está com um jornal impresso na mão, e você tem aquelas várias colunas, né? É mais ou menos isso. É óbvio que você não vai fazer tantas colunas quanto no jornal, mas você tem que tomar cuidado também com a quantidade de colunas. 2 colunas vão ficar colunas enormes, 4 colunas já começa a ficar meio apertado, talvez 3 seja uma boa opção, mas vai depender também da quantidade de texto e da parte gráfica, fotografias, gráfico, infográfico, que vocês vão utilizar na composição do portfólio. Então, cuidado ao fazer isso, torne o documento fácil de ler, fácil de encontrar os temas, os assuntos, tá? E você colocando na sequência da ficha, como a gente falou, facilita mais ainda.
Balancear o portfólio entre texto, fotos, gráficos, infográficos, print screen, né? Bastante comum ver print screen de túnel de vento, por exemplo, ou de simulação de usinagem. Então, o que a gente espera? Que tenha um balanceamento, né? Os portfólios têm, obviamente, vocês têm muito assunto, muito material que vocês criaram ao longo do projeto, e a primeira vontade que dá é escrever. E a gente via no passado portfólios que pareciam, assim, a Bíblia antiga impresso, assim, né? Tinha tanta coisa escrita que era quase impossível entender tudo no detalhe. E aí as equipes foram entendendo que você pode substituir, às vezes, um texto por um gráfico. Um gráfico pode ser, muitas vezes, você bater o olho e você já entende a mensagem que está lá, não precisa descrever aquilo lá, né? Fotografia, mesma coisa. Infográfico, que é um gráfico que traz informações também junto, né? Print screen. Então, tenta balancear a parte do corpo de texto com outras possibilidades, como foto, gráfico, etc., para tornar mais leve, tornar mais eficiente, tornar menos cansativa a leitura. Isso não quer dizer jogar fora informações relevantes. O que aqui quer dizer é apresentar as informações relevantes de uma outra maneira. Tá? E seria interessante, por exemplo, na parte superior de cada página, identificar qual é o tema que está sendo tratado, né? Não deixa que o juiz tenha que ler as primeiras colunas para saber do que se trata, ou seja, aqui em cima é marketing e patrocínio, por exemplo. Ok. Então, é esse assunto que o juiz vai olhar. Virou a página, mídias digitais. Ok, legal. Então, você localiza o juiz dentro dos assuntos, tudo que você puder fazer para tirar eventuais distrações, perda de foco do juiz, por favor, faça, porque isso só vai favorecer vocês na hora que ele for ler, interpretar e dar a primeira pontuação no portfólio. E faça um visual agradável, amigável, né? Fácil de ler, fácil de interpretar. Nós vamos fazer um documento, não deu tempo ainda, mas faremos um documento sim, que vai ser divulgado no portal, com o tamanho mínimo da letra, né? A gente tem portfólios que você precisa de uma lupa para ler. Realmente tem portfólio que não dá. Tem juiz que, mesmo com óculos, tem dificuldade. A gente já precisou de lupa até. Ou então, a gente, mais inteligente, usamos o celular como se fosse tirar uma foto, né? A câmera do celular, ampliamos e a gente conseguiu ler o que estava escrito. Vamos evitar esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai passar algumas regras básicas que vocês vão usar, mas, por enquanto, vocês têm que se preocupar com o conteúdo que vocês vão trabalhar os portfólios, né? Vocês ainda têm bastante tempo para começar a elaborar o portfólio. QR Codes. Tivemos assim, quase nada, virou uma chuva de QR Codes e diminuiu um pouco. Tem que tomar com QR Code, porque o que aconteceu? Primeiro, toma tempo do juiz abrir todos, né? E aconteceu também que muitos não abriam, ou quando abria, dava um arquivo vazio, não tinha nada. Então, eles ficaram na dúvida, será que a equipe queria mostrar alguma coisa, ou a equipe não tinha feito depois um QR Code achando que ia aparecer alguma coisa, não sei, né? Tinha uns QR Codes simplesmente que você estava totalmente vazio, não tinha nada, né? Não abria nenhum arquivo. E alguns QR Codes tinham problemas ele não identificava o que deveria abrir. Foi assim, a gente passou em março, tivemos muitos desses casos também que a gente quer evitar. Então, pode usar alguns QR Codes sim, mas lembre que vocês têm todas as avaliações presenciais. Então, o que eu sugere é o que está na linha de baixo. Leve para a apresentação materiais impressos que vocês acham que sejam importantes, que possam ser folheados pelo juiz, né? Os casos clássicos. O design do pitch. Eu comecei com um rabisco à mão do design do pitch. Depois eu passei para a primeira ideia. Aí não gostamos, passamos para a segunda ideia. Tá na terceira ideia, ficou a cara final do pitch. E que estudo de materiais que a gente fez? Pensamos em materiais recicláveis. Vamos fazer em papelão prensado, vamos fazer em MDF, vamos fazer em plástico, vamos fazer em acrílico. Qual foi a solução final? Que tipo de material que foi escolhido? E assim por diante. Assim, quando o juiz chega para avaliar o pitch e fizer a pergunta clássica, como é que vocês projetaram esse pitch? Vocês tiram esse mini portfólio, tem toda a história do pitch aqui nesse arquivo aqui, nesse documento. Né? Atas de reunião. Várias equipes já fizeram isso, levaram tipo de um arquivo onde tem termo de abertura,
o cronograma mais detalhado, mais em A3, por exemplo, atas das reuniões, para mostrar como é que foram as reuniões, a sequência de reuniões e tudo mais. Então, isso é muito legal, porque vocês não têm como colocar isso tudo no portfólio, mas vocês podem colocar algumas notas sobre o design do pitch, um exemplo de ata de reunião, quando vocês falarem da frequência, da maneira que vocês controlavam o projeto, e assim, olha, as atas estão disponíveis para checagem, para verificação no nosso estande. Então, você ganha espaço no teu portfólio, não precisa enfiar um monte de coisa escrita, mas você tem os documentos para comprovar que você realmente fez, por exemplo, as reuniões regularmente para controle do projeto. Uso de recursos gráficos, que a gente falou, né? Uso inteligente, por exemplo, fluxo de caixa. Você pode colocar uma tremenda tabela Excel, que ninguém vai conseguir ler direito, ou você coloca um gráfico que coloca lá o azulzinho, as entradas, as saídas em cor de vinho e o saldo lá em verde. Então, você pode ver ao longo do tempo quanto entrou, quanto saiu, e terminou com saldo positivo, por exemplo, aqui no exemplo. E onde é que eu usei esse dinheiro? Um gráfico de pizza, quando você tem engenharia com 42% dos gastos, marketing com 13%, equipamentos com 14%, materiais com 21%, um exemplo. Então, também é uma coisa que o juiz já bate o olho, já entendeu, ele pode até perguntar, mas, puxa vida, a engenharia foi tão mais cara, onde é que vocês gastaram isso? Então, ele já vai com uma pergunta direta ao assunto e não precisa pedir explicação para onde foi o dinheiro, né? E não explique o óbvio. Tem muita equipe que perde espaço do portfólio explicando assim, fluxo de caixa. Ao invés de apresentar o fluxo de caixa, coloca um parágrafo explicando o que é fluxo de caixa. Não precisa. O juiz sabe disso, né? Funil de vendas, a gente encontra, usamos a tecnologia, a técnica do funil de vendas. Tá bom, mas não precisa explicar o funil de vendas, né? Fala o seguinte, como é que você utilizou o funil de vendas, né? O que isso trouxe de resultado para o seu, no caso aqui, no seu trabalho de comercial, no seu trabalho de marketing? Como é que o funil de vendas ajudou a melhorar seus resultados? Mesma coisa, fluxo de caixa. Então, não gastem espaço precioso explicando, o Working Break Structure, WBS. Não precisa explicar. O juiz de gestão de projetos já sabe o que é isso. Então, já coloca o WBS que você já fez do seu projeto direto e ataca as questões do projeto, né? Então, não percam tempo explicando o que são certos processos, certas ferramentas que vocês vão usar. Vão direto para o uso dessa ferramenta e o que ela fez de positivo ajudou vocês no projeto de vocês. Se o juiz não souber, ele vai perguntar. Mas parto do princípio que a grande maioria já vai saber o que você está falando. Então, com isso, você consegue salvar espaço no seu portfólio para colocar, ou talvez deixar um pouco mais aberto, né, um pouco mais fácil de ler, ou alguma informação relevante que estava ficando de fora, consegue se encaixar agora no portfólio. Bom, agora a gente vai entrar no portfólio de cada área. Tem alguma pergunta, pessoal? Lembrando o seguinte, como eu estou vendo, eu estou com a tela cheia, então quem tiver pergunta, abre o microfone e faz a pergunta, tá bom? Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Opa! Na última, acho que na última não, na primeira reunião que teve, foi dito que a engenharia poderia ou apresentar ou ter uma conversa. Correto. Aí o senhor o senhor nessa reunião de agora acabou de dizer que só vai ser pergunta, ou eu que estou enganado? Ou pode não, você tem razão. Quem está enganado sou eu. Você tem razão 100%. A engenharia vai estar numa sala, a engenharia, o modus operandi vai ser de os alunos chegarem e fazer tipo de uma conversa, mas a equipe que quiser apresentar, ela vai ter o data show, vai ter todos os meios para apresentar. Muito obrigado pela pergunta. A engenharia vai poder escolher uma apresentação formal, com slides, ou sentar na mesa e conversar com o juiz. Certo, obrigado. Bem, eu que agradeço aí. Tinha passado batido aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos embora.
Bom, portfólio de engenharia. Primeira coisa que te pede, não faça desse portfólio um manual de física sem aplicação prática. O que é isso? Por muito tempo, a primeira página dos portfólios de engenharia, onde se pede a questão de os conceitos que foram utilizados para desenhar o carro, tinha ali todos os efeitos possíveis. Aqui eu citei dois, Bernoulli, Coanda, mas tinha um monte assim. Falei, nossa, parecia um manual de física aquilo. Só que quando você ia olhar o que foi usado realmente no design do carro, que parte do carro está relacionada a um desses efeitos aí? Não tinha nada, né? Então, assim, parecia uma... Vamos falar de todos os efeitos possíveis que impactam a aerodinâmica do carro, mas quando você fala, tá bom, e onde isso aqui foi usado no carro? Não tinha nada, né? Então, o que a gente pede é que, lógico que vocês vão estudar e vão usar algum desses efeitos, mas que vocês também correlacionem isso com o design do carro. Lá, o efeito Bernoulli, eu usei para o assoalho. Eu achei que para o assoalho podia melhorar, ia acelerar mais o carro, o fluxo de ar. Ok, né? Então você fala do efeito e você mostra a aplicação no design do carro. Portfólios que tenham essa chuva de efeitos aí, e não tenham nenhuma correlação, vão ter nota na categoria mais baixa da ficha de avaliação. Então a gente quer ver realmente onde que foi aplicado esses estudos que vocês fizeram que levaram aos conceitos, né, de partes do carro. A asa dianteira, a traseira, a side pod, etc., corpo do carro, tudo isso, então, precisa ter uma correlação, não é mais para ficar solto no ar isso daí. Uso do CAD é a descrição das técnicas utilizadas na modelagem, né? O que quer dizer isso? Uma das coisas que a ficha pede é que mostre o grau de aprendizado de quem fez o desenho no CAD. O juiz pode, eventualmente, até pedir para abrir na hora e mostrar alguma coisa, mas o pessoal do CAD vai fazer algumas perguntas e não precisa necessariamente abrir, já dá para entender o grau de conhecimento do uso do Fusion, né? E que estratégias que vocês usaram na hora de desenhar o carro, né? Quais são as ferramentas que vocês utilizaram, as ferramentas do Fusion? E por que usou aquela, por que não usou outra? O Fusion também não é só o desenho, né? Ele tem análise de estresse, análise de fadiga das peças, que é uma das ferramentas do Fusion, que será dada na próxima aula de Fusion, que o Douglas vai dar. E tem lá, por exemplo, lá também tem a simulação da usinagem. Então ele já começa a mostrar que alguns desenhos não dá para usinar, ou ele já indica quantas horas de usinagem dá para esperar que aconteça. Então, o que a gente quer é que o uso do CAD traga um exemplo de uma engenharia bem mais reforçada, que não é só modelar 3D, mas o uso das ferramentas que estão no Fusion para que você tenha uma engenharia melhor, que você tenha peças mais robustas. E aí você tem aquele, não vou chamar de dilema, né, mas de opção entre que tipo de material que eu uso, por exemplo, a asa dianteira, que vai aguentar o choque, mas que não seja muito pesado, para não estragar o meu peso do meu carro. Então, esse tipo de coisa, vocês vão fazendo análise e vocês vão vendo pelo tipo de material, qual é o tipo de estresse que vai acontecer, né? É uma análise feita de elementos finitos e o próprio Fusion faz isso. É tranquilo de fazer, vocês vão aprender a fazer isso, e é isso que a gente quer ver. A gente quer ver uma engenharia que abordou todos os aspectos da engenharia. Então, aqui no caso de modelagem, não é só o desenho, é o desenho, a robustez, a simulação de CNC da usinagem, ou seja, todas as ferramentas que o Fusion oferece, vocês mostrarem que usaram toda essa gama de ferramentas no projeto de vocês. Análise computacional é o túnel de vento, né? E aí, assim, usei o túnel de vento. Tá bom. Quais foram as parametrizações que vocês usaram? E por que usaram essas parametrizações? O CFD, ele pede algumas parametrizações, o professor Francisco, que vai dar essa aula, vai tocar nesse assunto, vai mostrar isso, mas vocês vão ter que escolher o que vocês querem e definir o porquê, né? E outra coisa, a gente vê em portfólio de engenharia 2, 3, 4 fotos de túnel de vento, só que não tem nenhuma explicação. Teste 1, teste 2, teste 3, teste 4.
Mas tá bom, qual foi a diferença do 1 para 2? O do 2 para 1? Por que você fez o segundo? O primeiro não estava bom? E o terceiro? O segundo não estava bom? Por que não estava bom? O que mudou? Ah, o terceiro piorou. Aí fizemos o quarto que melhorou. Mas o que melhorou? O que piorou? Né? O que a gente não quer é um processo de tentativa e erro. É que vocês estudem, pensem, analisem e façam modificações que, em função do resultado do túnel de vento, tá? Mas que vocês tenham explicações para definir o layout final do carro, o design final do carro. Então, essa análise computacional não é só jogar no túnel de vento, é usar realmente o túnel de vento para melhorar o design do carro. É isso que a gente vai cobrar das equipes na apresentação de engenharia. O professor Francisco deve dar uma dica, a gente sempre fala nisso. Ele trabalhou muito com isso, ele é da aula de matemática, ele estudou o túnel de vento CFD muito bem, e uma dica aqui que já falamos com algumas equipes, então vamos falar para todas, que é justo. O professor Francisco percebeu que no CFD, se vocês puserem o carro no tamanho normal dele, 20 e tantos centímetros, ele é muito pequeno para o CFD. Então, o ar se comporta com uma densidade mais alta, né? Então, o ar não se comporta como ar. E o que ele foi fazendo? Foi experimentando, e ele verificou, se você puser o modelo 3D com 0,5 metro de comprimento, e, obviamente, aumentando todas as dimensões proporcional, o ar se comporta com a densidade do ar, e o resultado desse túnel de vento nessa condição é muito mais próximo da realidade do que o outro. Outra coisa também que algumas equipes esquecem, está ficando raro isso, né? Mas quando você põe o carro no túnel de vento, lembrar que tem uma pista embaixo dele. A gente já viu o túnel de vento do carro no ar, né? A gente fala, o carro não é um avião, então na hora que você coloca uma pista embaixo dele, você vai ter turbulências, você vai ter aí outras coisas que você vai ter que mexer para melhorar o desempenho do carro. Então, são algumas dicas que ele vai dar, né? Ele chegou, inclusive, a fazer o seguinte, ele colocou não só a pista debaixo do carro, mas ele colocou as paredes laterais da pista do F1 Schools e descobriu que realmente tem efeito, né? Pode parecer que não, mas existe um efeito que, inclusive, pode atrapalhar até o carro que está na outra pista. Você cria uma sujeira no ar que pode atrapalhar o carro que está na outra pista. Então, é legal entender isso, entender esse tipo de coisa e, obviamente, assim, você não quer ser o carro que está atrás levando a sujeira do outro. Então, é importante para você desenhar um carro competitivo e você pensar nesse tipo de coisa, o que você pode fazer para melhorar. Mas isso vai ser um assunto específico da aula do CFD. CNC. A gente não espera que vocês mesmos operem uma máquina de CNC. Tem escolas que têm equipamento, tem escolas que a gente já viu que os alunos aprenderam a pilotar uma máquina de CNC, mas o que a gente quer, isso aí é uma pergunta que foi feita para o Vitor, quando a gente falou de regulamento técnico, o que é que o juiz no Mundial mais pega no pé? Esse é um item que eles pegam no pé. O juiz quer saber, raramente eles perguntam sobre conceitos de aerodinâmica, como é que ficou o design do carro, eles vão para a manufatura. Porque a preocupação é, vocês estão desenhando, projetando um carro que é possível de ser manufaturado, ou a engenharia faz um belo de um design e depois descobre que não consegue fabricar. E isso é uma coisa, porque na vida real, isso é muito importante. Nas indústrias, né, isso já, no passado, foi assim, a engenharia fazia um produto, depois a fábrica que se virasse para produzir, e isso já acabou, graças a Deus, há muito tempo. Com o avanço da informática, as plantas, o pessoal da fábrica tinha acesso aos desenhos do pessoal da engenharia, então era uma coisa muito mais aberta, e a engenharia sabia das limitações de cada máquina que a fábrica tinha, do tipo de material, então já projetava a sua peça ou o seu carro, sabendo que seria possível manufaturar. Então aqui, o que a gente quer saber é a conversa de vocês com o especialista de usinagem, que ferramenta que ele utilizou, ferramenta de corte, né, eu estou falando aqui que ele utilizou, qual foi a velocidade em função do material do bloco, quais os parâmetros da máquina que ele fez, como é que fixou o bloco na máquina CNC, né, e assim por diante. E que alterações no design aconteceram devido às características da máquina? Porque isso é muito importante. Como eu falei, você pode projetar um carro lindo, maravilhoso, mas ele não é manufaturável. Então você precisa falar com o cara do CNC
você mostrar um desenho e falar, isso aqui não dá, isso aqui eu não consigo fazer. Então, volta para o computador e acerta até que você tenha um carro fabricável, manufaturável. Isso a gente quer ver no portfólio. Essa interação e os pontos de o que mudou no meu design em função das recomendações do especialista de usinagem. Manufatura. Vocês vão ter aí uma aula de manufatura com uma pessoa que trabalha com manufatura e montagem do carro. Como é que eu faço para ter um carro bem montado? Como é que eu garanto que as rodas estejam alinhadas? Pequenos detalhes, às vezes, que chegam no escrutínio, puxa vida, tomei pau por um detalhe de montagem. Né? Então, aqui fica o nome Poka-Yoke, né? Quais são os dispositivos que vocês criaram para facilitar a montagem? Né? O que é o Poka-Yoke? Aqui está um termo que eu tirei da própria definição. Né? Você é um passa não passa, ou é um dispositivo muito simples para você poder garantir que o teu carro está dentro do que saiu do design. Exemplos bem simplesinhos aqui. As 4 rodas têm que estar alinhadas. Vamos dizer que o engenheiro decidiu que as 4 rodas estejam alinhadas. Como é que eu garanto que quando eu monto, as rodas estão exatamente alinhadas? Né? Um jeito muito simples é você fazer uma base, onde você coloca um furo da largura da roda, né? E você tem que encaixar o carro exatamente nessa base, e as 4 rodas têm que encaixar certinho, porque esses furos estão alinhados, perfeitamente alinhados, se você fez isso na CNC, por exemplo. Se a roda estiver um pouquinho torta, não vai encaixar, e o carro, você vai perceber que a roda está torta. Então é uma coisa simples, a beça, e é um passa não passa. Né? Mesma coisa assim, já tivemos carros, inclusive aconteceu no Mundial, em que não passou no escrutínio na questão da altura de 1,5 mm, porque colaram o bico do carro, tá? Foi secando durante a noite, só que esse processo de secar, o bico foi cedendo e passou do ponto de 1,5 mm. E aí você perde ponto de bobeira. Então, que tal fazer um bloquinho de 1,5 mm, e quando você colar o bico do carro, você põe esse bloquinho embaixo, de modo que tem certeza que, mesmo que a cola, estando ainda não totalmente solidificada, comece a ceder um pouquinho, não vai passar de 1,5 mm. Então, vocês têm que pensar dispositivos que facilitem a montagem, que garanta para vocês que o que vocês projetaram é o que vocês vão construir. Tá? Eu falei da roda alinhada, pode ser que o projetista queira as rodas um pouco abertas, da frente, as rodas um pouco fechadas. Isso é a escolha aí do projetista, que depois vai explicar por que ele escolheu isso, mas segue o mesmo modelo de você fazer um dispositivo que te permita rapidamente verificar se a montagem está ok. P&D, né? Essa é uma dúvida eterna. P&D, o que a equipe fez de inovador? Que precisou realmente pesquisar e desenvolver um protótipo que, obviamente, com que propósito? Melhorar o design ou a manufatura do carro. Né? Novos materiais, novas maneiras de montar, novas maneiras de usinar, outro tipo de impressora 3D, materiais da impressora 3D que não são os tradicionais. Então, o que a equipe fez realmente de inovação, para quê? Visando a melhoria do design ou manufatura do carro. Então, isso daí é uma coisa que a gente pontua, né? Valem 20 pontos, isso ajuda na nota, com certeza. Então, é isso que a gente quer saber, o grau de inovação de algumas soluções que foram apresentadas. Testes virtuais e físicos, né? Não apenas na pista, né? Mas, por exemplo, como é que eu escolho material para roda, para asa, para os rolamentos? Né? Que teste que eu posso fazer de dureza? Eu tenho o carro a 50 gramas com um cilindro vazio de 20, 22. Então, tem 70 gramas chegando a 60 km por hora num freio. Qual o impacto que isso dá no material da frente? Né? Quantos newtons eu vou ter ali? Eu não preciso ter uma pista para testar isso. Se eu faço a conta, eu sei quanto que tem que aguentar a asa dianteira, o bico do carro, eu posso testar isso, né, fazendo equivalente a quantos metros, 1 metro e meio, eu tenho que largar o carro e o bico não quebrar, para ter o mesmo impacto. Né? Coisa desse tipo. São testes simples, testes que você faz de maneira quase caseira, mas que você tem uma conta por trás, você tem um cálculo por trás para justificar. E os testes físicos, obviamente, quem tiver acesso à pista, pode usar a pista. Tem outros testes assim muito simples que eu falei na ficha de avaliação quando falamos do escrutínio,
que é uma coisa estranha. Você tem aquele inclinação de 2 graus, que você solta o carro, ele tem que rolar sozinho por 2 graus. Tem vários carros que não rolam, eles travam. Puxa vida, fazer uma rampa com 2 graus de inclinação é mega simples, né? É um triângulo retângulo, onde você tem a hipotenusa é a rampa, e você vai calcular a altura do cateto menor para saber qual a altura dele, para dar 2 ângulos, né, no ângulo do outro lado, no ângulo oposto. Então você pode fazer exatamente a rampa do escrutínio, muito simples, e você pode, antes de entregar o carro e ter problema no escrutínio, você pode testar na tua escola, onde você estiver, você pode testar a rolagem do carro para deixar o carro bem simples e saber que você vai entregar um carro e não vai perder ponto nesse tipo de teste. Avaliação do processo. Aqui a gente quer saber o desenvolvimento do carro, né? Você tem várias etapas do processo, né? Desde que você começou lá com desenvolver conceitos até você montar o carro. E com isso você falou em testes, túnel de vento, CNC, análise de, por exemplo, para escolher a roda. O que tudo isso influenciou para você eventualmente voltar no design do carro e introduzir melhorias em função de resultados que você teve nas várias etapas? Né? O CNC é o mais óbvio, quando você apresenta o carro para o especialista e ele recomenda alterações no carro. Isso que a gente quer saber, se você fez o carro de ponta a ponta e seja o que Deus quiser, ou se você foi aproveitando todos os feedbacks das várias etapas para sempre melhorar teu carro. É isso que a gente quer, né? E a apresentação da documentação é a clareza, a lógica e a facilidade da leitura, né? A lógica seria seguir a sequência da ficha, por exemplo. A gente sabe que o portfólio de engenharia geralmente é muito denso, são muitas informações, então precisa selecionar as mais relevantes, as que vão indicar um bom trabalho planejado, sequenciado, testado, retroalimentado, para chegar ao melhor resultado possível. Então, o portfólio de engenharia é realmente hoje o que mais, vamos chamar assim, dá dor de cabeça, de você colocar tudo isso em 10 páginas do A4, da 3, perdão, seguindo a sequência. Mas é um trabalho aí que o pessoal tem que ser criativo, né, e usar alguma das técnicas que a gente falou para você ter o portfólio menos denso, mas sem perda da qualidade das informações. Alguma pergunta sobre engenharia, pessoal? Não? Então vamos embora. Deixa eu ver. Ok. Então vamos lá. Próximo. Empreendimento. Esse é o portfólio mais, não vou dizer bagunçado, né, mas assim, mais misturado que a gente encontra, né? O que a ficha de avaliação pede? Misturado no que sentido? As informações estão lá, mas estão em ordem totalmente, às vezes até aleatória. Marketing. Primeira coisa que pede, evidenciar um plano de marketing e como a partir desse plano definir-se estratégias e a partir das estratégias as ações a serem executadas. Então, o plano de marketing, ele vai avaliar o marketing como um todo. Como é que eu vou divulgar a minha escuderia como um todo? E aqui tem o marketing presencial, o marketing, a gente fala antigo, né, offline, tem o marketing online das mídias digitais, ou seja, o marketing é um pacote de coisas que você vai quebrar em estratégias, que aí sim, estratégias, ações presenciais, ações digitais, né? Que tipo de ações vocês vão trabalhar, que tipo de mídia vocês vão trabalhar as mídias digitais, ótimo, e no mundo não digital, vocês conseguem, como a gente tem recebido aqui, cópia, às vezes, de entrevista na TV local, entrevista na rádio, entrevista em jornal impresso. Então, quais são as estratégias? E aí vocês vão abrindo as ações que vocês vão fazer. Normalmente, quando a gente abre o portfólio de empreendimento, a gente já vai direto uma tabela com as ações. E a gente pergunta, essa ação veio de onde? Né? Ok, eu entendi a ação. A ação, puxa vida, a ação às vezes até é muito boa mesmo. Mas ela está sozinha, ela está solta no ar ou ela faz parte de uma estratégia maior? Essa ação ela vai ajudar num pacote de ações a divulgar a escuderia ou é tiro único? Então, o que a gente pede para as equipes é abram um portfólio com um plano de marketing, aberto depois nas estratégias e aberto nas ações. Aí sim, vocês podem mostrar depois as fotos das ações que vocês fizeram, os resultados das mídias, que a gente vai falar mais para frente, né? E resultado de mídia não é falar assim,
tive mais de 5 mil seguidores. Não, a gente quer ver o print screen da tela do Instagram, por exemplo, dizendo que você está com 5 mil e tantos seguidores. Né? É sempre, como a gente fala, principalmente em gestão de projeto, é sempre evidências, evidências, evidências. Né? Legal você falar que tem 5 mil seguidores, mas eu prefiro muito mais ver a telinha do Instagram, um print screen, mostrando que você tinha realmente mais de 5 mil seguidores. Tá? Então, primeira coisa é planejamento. E é nesse planejamento que vocês vão falar quantos seguidores eu quero alcançar no Instagram, no TikTok, o que eu quero? Ah, eu tenho, sei lá, YouTube, o que eu quero no YouTube? Então, vocês vão fazer o planejamento inicial e lá no dia da final, nós vamos verificar onde vocês chegaram. E a gente vai comparar, então, toda a jornada de você partir do plano de marketing e chegar no resultado final e comparar. Você superou, você alcançou, você ficou para baixo, e aí vamos discutir o que aconteceu para você eventualmente não ter superado. Patrocínio. Bom, primeira coisa é planejar, né? Quanto a gente necessita? Tem que fazer o orçamento, tá? Mas também, além disso, assim, escolha de empresas-alvos. Como é que eu vou pedir patrocínio? Tem equipe que planeja, que pensa o tipo de empresa que vai ser mais receptivo, empresas que podem ser indicadas por amigos, por terceiros, que possam abrir as portas, né? Mas tem que ter um planejamento. Fala assim, bom, quais são as empresas que eu vou? Não adianta tentar mandar 1.614 e-mails e achar que isso resolve. Né? Então, isso não é um trabalho de planejamento, isso é um trabalho de tentativa e erro novamente. Então, quais são as empresas-alvo? Tá? Preparação para as visitas, ter o portfólio de patrocínio, ter as campanhas que foram direcionadas, você tem que estar já com as suas mídias sociais no ar, porque uma coisa que você vai falar numa entrevista é que você, obviamente, vai colocar o logotipo, o produto daquele patrocinador, vocês vão divulgar nas mídias e você tem que mostrar que tem uma mídia, né? E, obviamente, você tem que mostrar que tem o logotipo, que você está constituído como uma empresa. Então, a preparação para a visita, e depois a gente quer saber o planejado e o realizado. O que é isso? Que métodos que você usou e o resultado. Eu vi vários portfólios já assim, que você tem lá, por exemplo, e-mail marketing, mandamos 200. Quantos leram? 30. Quantos geraram reunião? 1. O que deu patrocínio? 0. O cara não gostou e não patrocinou. Instagram, tanto. Quanto gerou de reunião? 30. Quantos patrocinaram? 3. Ok. E aí vocês vão fazendo uma análise para falar assim, qual é, então, o caminho mais eficiente para obter patrocínio? É isso que a gente quer ver. E é o método utilizados e os seus resultados. Ou seja, vocês vão utilizar vários canais, boca a boca também tem, tá? Boca a boca também existe. Então, vocês aí, alguém fala com alguém que abre uma porta, ok, isso é válido, tá? E às vezes é mais difícil, porque boca a boca você precisa ter várias pessoas que tenham influência para poder fazer isso, mas é um método que às vezes funciona muito bem. Então, o que a gente quer saber no patrocínio é esse método que vocês usaram e os resultados de cada método que vocês escolheram. As mídias digitais. Primeira coisa, não, planejamento, novamente, né? Que mídias você escolher e por que da escolha? Já tem portfólio que eu vi recentemente, falou assim, não, a gente escolheu Instagram, TikTok, tá bom, por que você escolheu isso? Porque são das mais usadas. Tá, e como é que você sabe que são das mais usadas realmente? É tão fácil recolher esses dados da internet, você consegue saber quais são as mídias mais usadas, qual é a faixa etária para cada mídia, a maior parte do grupo etário que frequenta cada mídia, né? Então você estrutura o uso das suas mídias em função, inclusive, desse perfil. Você não vai fazer a mesma postagem do TikTok, exagerando, no LinkedIn, tá? Não vai dar, né? Você não vai conseguir muita coisa, e vice-versa. Então, escolha as mídias, a gente vai perguntar o porquê dessas escolhas e vocês vão justificar, convencer o juiz que essa escolha foi bem feita, tá? E também, como é que foi bem feita e que deu resultado, que são o resto das perguntas aqui. Definir as personas, ou seja, o usuário do TikTok é o mesmo do Instagram, é o mesmo do Facebook, é o mesmo do LinkedIn? Não. Então, qual é o perfil dessas pessoas que seguem essas mídias sociais? Como é que vocês vão definir, então, a comunicação com diferentes personas? Qual é o tipo de linguagem que vocês vão usar?
Uma é mais texto, outra é mais vídeo, uma é uma linguagem mais brincalhona, vídeos divertidos no TikTok, coisas mais sérias no Instagram. Então, como é que vocês definiram as personas e como vão tratar essas personas? Calendário de postagens, isso é importante. Tá? Nós temos um calendário a cada 2, 3 meses, onde a gente coloca no TikTok um vídeo por semana, no Instagram são duas postagens por semana, no Face é uma a cada 15 dias. Ok, então a gente quer ver um planejamento das postagens, um calendário, e para cada dia, qual é o assunto que vocês vão abordar, vão expor naquele dia, naquela postagem. Mostrar que realmente vocês planejaram, né? Ações de recuperação, aumento de visibilidade. O que quer dizer isso? Puxa vida, eu tinha planejado chegar agora esse mês 250 seguidores, estou com 180. Então, preciso fazer alguma coisa. Preciso entender por que é que não estão gostando das minhas postagens. E a famosa, assim, testes A e B que a gente fala, né? Então, tenta mudar de assunto. Coloca 2 assuntos diferentes e verifica qual é que tem maior apelo do público, qual que o público começa a seguir mais, volta a seguir vocês. Então, é importante vocês fazerem esse teste, e é para vocês recuperarem o nível de seguidores, para pelo menos chegarem naquilo que vocês planejaram. De preferência, vocês suplantarem o que haviam planejado, né? E no final, planejado versus realizado. O que você planejou e onde você chegou. E o juiz vai dar uma olhada nisso e vai olhar todo o percurso, toda a jornada, desde o planejamento inicial até a realização final. Sustentabilidade, né? De quais meios as equipes se valeram visando os objetivos sociais, econômicos e meio ambiente? Ou seja, o que vocês fizeram, né? Olhando essas três pernas aqui, esses três vertentes aí, social, econômico e meio ambiente, no projeto. É no projeto como um todo, né? Não é só no stand. Obviamente o pitch tem muita coisa que você trabalha exatamente esses itens aqui, que é legal, mas no projeto em si, o que você fez? A gente teve já N coisas aí, desde reutilização do pó de usinagem do bloco, já tivemos aí banners do pitch reutilizados, virando sacolão de feira para pessoas carentes, materiais recicláveis, o stand inteiro reciclável, né? Quando acaba a competição, vem uma empresa de materiais recicláveis e leva todo o stand, menos aquele, obviamente, que a gente fornece, né? Pelo amor de Deus, isso não. Mas todo o que vocês montaram dentro do stand é levado como material reciclável. Durante o projeto, em materiais que vocês utilizam. Está cada vez mais comum a gente ver equipes usando filamentos que vieram de impressão 3D, que vieram de garrafas PETs recicláveis. Então, tudo que vocês olham como um todo, né, essa parte de sustentabilidade. Na capacitação de empreendimento, o Rodrigo vai mostrar o plano de sustentabilidade que a McLaren se propôs a fazer até 2030. E lá tem umas ideias muito legais. Quem quiser entra no site da McLaren, né? E obviamente não precisa esperar o Rodrigo mostrar, mas já tem umas ideias interessantes de como é que a Fórmula 1 está se preocupando para até 2030 ter emissão zero. E a apresentação da documentação, que também vale nota, que é a clareza, a lógica, a facilidade da leitura, né? E aí, de novo, né, tem muito a ver com seguir a ordem do portfólio, apresentar as coisas de maneira clara, tem muito a ver com a diagramação, com a escolha de textos, textos que tragam a comunicação que vocês queiram, mas não sejam textos enormes, longos, e muito uso de parte gráfica, fotografia, esse tipo de coisa, tá? Então, isso aí para o portfólio de empreendimento, que tem também, né, também é julgado nesse pacote, a identidade da equipe, e vocês vão dizer o porquê do logo, vão explicar o logo, o nome, a escolha das cores, as paletas de cores que combinam, que vocês vão usar, talvez as paletas de cores no portfólio, em outras coisas, mas vocês vão demonstrar profissionalmente como é que vocês criaram o branding de vocês, e o planejamento do uso da marca em todas as comunicações. Identidade da equipe não é só o carrinho, não é só o uniforme, não é só o pitch. A pintura do carro, sim, o uniforme, os templates que vocês usam nas mídias, assinatura de e-mails, caso vocês enviem e-mail marketing.
o próprio pitch, portfólios, quando vocês fazem eventos externos, várias equipes a gente já viu fazendo eventos em shopping. Como é que vocês garantem a identidade visual naquele evento? Não é só você ter os alunos usando uniforme. Vocês vão levar banners, por exemplo, para esses eventos, para fazer publicidade, para falar dos seus patrocinadores. Então, como é que vocês se mostram, como é que vocês aparecem perante o público externo, né, de uma maneira que lembre sempre a marca de vocês. Que bate o olho e fala assim, essa equipe eu sei quem é. Já vi, já vi isso daqui antes. Né? O design do pitch, que aí são os últimos 2 itens para fechar a questão do empreendimento. O design do pitch é fazer um resumo, né, num portfólio de empreendedorismo, um pequeno portfólio. Lógico que no portfólio de empreendedorismo tem que aparecer alguma informação do design do pitch, mas não dá para você colocar todo o design do pitch ali. Então, o que a gente sugere? Faça um pequeno portfólio à parte, pode ser um A4, que tenha desde o primeiro rabisco até o design final. O que levou à escolha? Como é que evoluiu? Por que eu parti do modelo 1, fui para o 2, fui para o 3? O que me levou a essa melhoria? Né? E aí, falando dos materiais, que materiais que vocês escolheram, sempre de foco na sustentabilidade. Né? Qual é o processo, as informações relevantes para colocar no pitch? Não dá para colocar a história inteira da equipe no pitch. Então, o que é importante colocar no pitch? O que vai chamar a atenção dos juízes? Que é falar, nossa, essa equipe fez isso, puxa vida, olha. Né? Então, isso aí é uma coisa que tem que pensar. E quais tecnologias foram agregadas? Ou seja, eu estou levando tablet, mas eu estou levando realidade aumentada, realidade virtual, ou seja, que tecnologias vocês estão trazendo para o pitch? Lembra que é uma competição da Fórmula 1. A Fórmula 1 é vista como uma das grandes alavancadores de tecnologia no mundo. Então, o nosso pitch também tem que trazer alguma coisa de tecnologia. Isso vai ser avaliado, isso conta ponto. Então, pensem já o que eu posso fazer para chamar atenção. Aqui, quando a gente fala do pitch, o Rodrigo vai mostrar fotos que nós tiramos de vários pitches do Mundial. Então, vocês vão ter uma ideia interessante de pitches que tem no Mundial, para vocês pensarem e, em cima disso, tentarem fazer algo, obviamente, melhor, né, do que os que estavam lá. E o conteúdo do pitch, obviamente, a imagem do pitch no portfólio de empreendimento tem que estar lá com a explicação. Ok, aqui tem isso, aqui tem tal coisa, aqui tem realidade aumentada, aqui não sei o que lá, ou seja, uma foto do pitch, né, e identificando esses pontos chaves aqui, né, do conteúdo do pitch. Depois o pitch vai ser avaliado, né, o conteúdo do pitch vai ser avaliado não no que está escrito no portfólio, mas o pitch real, que o juiz vai olhar. E aqui a gente lembra novamente do cuidado das informações que estão no portfólio serem as mesmas que estão no pitch. A gente já teve equipe que o carro que estava no centro do banner central não era o carro da capa do portfólio. A gente perguntou por quê? Porque a gente mandou fazer o banner meio cedo e fabricou, e aí a gente melhorou o nosso carro, mas não deu tempo de refazer o banner. Então, o portfólio tinha um carro e o banner tinha outro. Né? Perderam pontos com isso, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? É empreendimento, pessoal. Tá tranquilo? Alguma pergunta? Bom, está tranquilo, vamos continuar. Aqui às 18h20 entra o nosso amigo com o escrutínio. O portfólio de gestão de projeto, né? A gestão de projeto não é fácil, né? É uma coisa super detalhista, é um assunto até um pouco árido, a gente fala, porque é controle, controle, controle. Né? Mas o que a gente sugere, né? O que a gente espera encontrar no portfólio de gestão de projeto? O termo de abertura é a primeira coisa que vocês fazem. Então, coloque ele pequeno, você não precisa ter o termo de abertura em A4 inteirinho ali, né? Mas você coloca uma cópia reduzida, um pouco reduzida do termo de abertura, e aí você põe a declaração de escopo, os principais marcos, muita equipe esquece de quais são os marcos, né? Os marcos, lembrando, são os pontos chaves que você usa para ver se o projeto está escorregando no prazo, se tem algum problema. Então, por exemplo, o primeiro design do carro no Fusion tem que estar pronto no final do mês 2. Primeiro carro usinado, final do mês 3. Primeiro carro montado, meados do mês 4. Chegou nesses marcos, não atingiu, opa, bandeira vermelha, sinal de alerta, tem coisa errada.
Mesma coisa Instagram. Eu quero chegar em 700 seguidores lá em março, em final 28 de fevereiro. Ok, então para o mês que vem eu quero ter 120. Cheguei a 80. Opa, alerta. Então, marcos são importantes porque são pontos em que vocês se colocam no planejamento e vão trabalhar sabendo que, alcançando todos os marcos, vocês alcançam o projeto final que vocês planejaram. Definição dos entregáveis, né? Muita gente esquece de colocar isso. Quais são os entregáveis do projeto? Isso aqui é maior moleza porque já tem no regulamento, inclusive. Então, quais são os entregáveis? As pessoas-chaves, né? As pessoas fora da equipe, quais são os stakeholders, né? Quem são os patrocinadores, quem são as pessoas técnicas, por exemplo, professor de universidade, que vai ajudar a usinar, que vai dar dicas de aerodinâmica, pessoa-chave na área de internet, de mídias digitais. Tem um blogueiro que deu um monte de dica para a gente, ótimo, né? Então, essa pessoa tem que estar definida, documentada, essa pessoa, isso vai ajudar muito, porque isso entra também na área de avaliação verbal, na questão de contribuição de terceiros, de você buscar ajuda fora das quatro paredes da escola. As metas planejadas e os recursos necessários, premissas e limitações, ou seja, eu vou precisar do quê? De uma máquina de usinagem, uma impressora 3D, uma cabine de pintura. Premissas, a impressão 3D eu tenho aqui na escola, limitação, a escola vai fechar 40 dias no final do ano, então eu preciso achar um jeito de continuar trabalhando mesmo com a escola fechada. E aí você se prepara, você sabendo que existe essa limitação, você se prepara para trabalhar durante as férias, por exemplo, uma parte das férias, para você não interromper o projeto. Isso é uma coisa que você tem que planejar e deixar isso claro e escrito no descritivo do projeto, para que toda a equipe saiba o que será feito. Um cronograma, isso aí é básico, não cabe, obviamente, um cronograma inteiro no portfólio, mas vocês podem fazer uma parte do cronograma e deixar impresso e mostrarem para os juízes o cronograma impresso numa folha A3 maior, onde vocês vão mostrar não só o cronograma, mas as interações entre as várias fases, né? Eu não consigo começar a mídia social se eu não tenho meu logotipo e meu nome primeiro. Eu não consigo construir o carro se eu não tenho, depois de ter feito o Fusion, se eu não tenho os rolamentos, por exemplo, comprados para poder montar o carro. E assim vai. O cronograma ele é todo entrelaçado. E o WBS, que muitas equipes já usam, né, que é a maneira como você estrutura o trabalho. Como é que você divide, né? A parte de engenharia, você vai quebrar ela em atividades menores, a parte do marketing, assim por diante. Vocês vão mostrar o WBS. De novo, aqui é um caso. Não precisa explicar para o juiz o que é WBS. Ele quer ver a aplicação do WBS. Orçamento e gestão de recursos, ou seja, o orçamento alinhado com o cronograma. Vocês fizeram um cronograma? Vocês sabem onde vai gastar dinheiro? Então, o orçamento alinhado com o cronograma para você fazer o fluxo de caixa. Algumas equipes já chegaram agora a fazer até o demonstrativo de resultado e um balancete. Pegou os juízes positivamente de surpresa, né? Isso mostra uma organização de quase empresarial mesmo, né? Um demonstrativo de resultado e balancete. A equipe que conseguir fazer isso, ótimo, chega num nível de gestão muito bom. Né? Obviamente vai ter que mostrar que não só fez isso, mas que isso está ajudando a controlar o projeto. Né? Ou seja, fazer um DRE e isso aí não servir para nada, então esquece. Né? É a mesma coisa que na engenharia colocar 32 fenômenos físicos que podem ajudar no design do carro e não usar nenhum no design do carro. Então, se usar o balancete e o demonstrativo de resultado, aí, por favor, demonstre como usou isso para melhorar a gestão do projeto. Papéis e responsabilidades, é a matriz RAS, que está inclusive no manual lá, quem decide, quem que isso é comunicado, quem que é informado, quem é o responsável pela execução. Comunicação interna e externa, né, qual é a ferramenta que é usada. Uma coisa também uma sugestão para vocês, não precisa usar todas as ferramentas do mundo, tá? Tem equipe que aparece com 3, 4 ferramentas de gestão, não precisa, tá? Escolhe uma boa e utiliza essa para o processo. E a comunicação externa, né? Quem são os stakeholders? Como é que é o planejamento da comunicação, a forma, o conteúdo? Como é que eu mantenho as pessoas de fora que estão nos ajudando, patrocinadores, peritos técnicos,
peritos aí de comunicação de internet, como é que eu mantenho eles informados do que como é que está acontecendo as coisas, porque eles precisam estar alinhados, eles precisam saber se o projeto está andando bem, se eles precisam fazer alguma intervenção a mais. Então, maneira de comunicação externa. Esse é um item que vem melhorando, ele era muito fraco no começo. A gente já viu nos últimos eventos que comunicação externa começou a tomar uma forma mais consistente e mais bacana, aí, mais em linha com o que se espera. E gestão de risco, né? Quais são os riscos possíveis? Qual o grau de impacto de cada risco? Ou seja, esse risco é possível, mas se ele acontecer, ele vai impactar 0,5% no projeto. Então, tá bom. Então, é um risco que não precisa de muita atenção. Qual a possibilidade do risco acontecer? 10%, 50%? O que fazer como contramedida? Se esse risco acontecer, o que eu faço para resolver o problema e não prejudicar o andamento do projeto? E caso tenha acontecido, quais foram as ações tomadas e qual o resultado dessa contramedida? Muita gente fala assim, o que a maioria não acontece. Aconteceram 2 problemas aqui e nós fizemos tais coisas, tomamos essa ação. Só que esquece de colocar no portfólio, e o que resultou dessa ação? Essa contramedida que você fez, resolveu o problema ou continuou o problema? Isso é uma coisa que tem que estar bem claro no portfólio. E o último de gestão de projeto é monitoramento e controle. Qual a frequência e as ferramentas que são utilizadas no controle do projeto? Atas de reunião. Essas atas de reunião podem ser digitais, pode ser no computador, pode ser num sistema de vocês, desde que vocês consigam depois trazer isso para mostrar para os juízes. Excelentes relatórios de andamento do projeto. Isso é uma coisa que a gente não vê muito. A gente vê as atas, mas não tem um relatório que sumariza. Por exemplo, relatório mensal que dá um sumário de cada área, como é que foi, o que está atrasado, o que deu certo, ou seja, um resumo das atas semanais, que vai dar um relatório que pode ser enviado para o gestor, para o patrocinador, em que claramente indica em que pé que está o projeto. E, obviamente, não é só para mostrar, é para tomar ações para corrigir o que tiver fora. E aí? Identificação de problemas e ações corretivas, porque a gente espera encontrar e vão ter atrasos, isso é normal, isso não é um pecado capital, mas encontrar quem é o responsável para trabalhar isso, que data que ele vai fazer isso, como é que foi o fechamento, ele conseguiu na data prevista resolver o problema? Está fechado essa questão? Então, legal, vamos ticar aqui que esse problema não existe mais. E evidência dos problemas resolvidos, A gente quer sempre na gestão de projeto evidência, evidência, evidência. Então, o problema foi resolvido? Me mostra a evidência desse que foi resolvido. Então é isso, gestão de projeto é esse o perfil aí do portfólio, segue a sequência, obviamente, da ficha de avaliação, e aqui tem algumas dicas aí do que é que se espera encontrar no portfólio para vocês terem uma boa nota. E o último aqui que eu tomei em cima da hora, o portfólio do projeto social. Primeiro, existe a questão, vale 100 ou vale 90? Bom, ele vale 100 se for um projeto totalmente novo, sem relação com projetos anteriores. Se participar de um projeto existente, aí vale 90. Quer dizer, você pode até ampliar um projeto existente, mas é diferente de você, por exemplo, tem uma nossa escola, aconteceu isso com uma escola particular, é uma escola católica, e aí, aquela igreja específica, ela tem projetos sociais. Os alunos, o que acontece? Eles entraram nesse grupo, mas com um projeto totalmente novo. Então, o que interessa aqui é o fato de ser um projeto novo e não uma ampliação de um projeto existente. O fato de eles se apoiarem numa entidade para poder terem acesso à comunidade, não tem problema. O que nós vamos julgar aqui é se é um projeto novo ou é extensão de um existente. Inovação, criatividade, projeto desenvolvido após pesquisa junto à comunidade. A gente não quer um projeto decidido entre 4 paredes. Vamos ensinar Excel para a comunidade. Quem disse que é isso que eles precisam? Então, vamos pesquisar, vamos entender e estruturar o projeto para atender essa demanda. A gente quer ver como foi estruturado o projeto, se realmente visava, estava pronto, apto a atender aquela demanda. A relevância causou alto impacto na comunidade, quer dizer, causou mudanças significativas na comunidade, e sempre com números, fotos, depoimentos, A gente tem muito isso no projeto social. Vocês gravam vídeos e mostram os vídeos nos computadores de vocês, ou seja, a gente quer entender que a comunidade realmente se beneficiou. O envolvimento dos alunos, que é não só dos alunos do projeto, mas eles conseguiram engajar outras pessoas da escola e terceiros, família, fornecedores, ou seja, eles conseguiram ampliar a participação do projeto dele.
Perenidade, ou seja, o projeto foi estruturado para ter continuidade. Ou seja, vocês vão treinar a comunidade que recebeu o projeto de vocês, de modo que quando vocês saírem, aquele projeto continua andando. Não é para ser um projeto que durou um ano, quando vocês saírem do projeto, a comunidade se dana, né? A comunidade fica sem nada, porque acabou o projeto e ninguém está tocando. A comunidade tem que estar pronta para continuar a tocar o projeto. E a transformação em quem participou. A gente quer saber de vocês, né, o que esse projeto mexeu com a vida de vocês, o que vocês aprenderam com esse projeto, né, e o que vocês, como cidadãos, como é que vocês veem essa questão de participação em projetos sociais. Tá? E no finalzinho aqui, que vocês vão receber, são os vídeos que falam da avaliação de engenharia e empreendimento, que pega a ficha de avaliação e diz exatamente o que se espera encontrar para cada item dessa ficha aí. Então é o seguinte, pessoal, eu vou passar, vocês vão receber no grupo dos técnicos, a gente está numa correria danada, então a lista de presença acabou não indo a tempo. Vocês vão receber uma tabela com todas as listas de presença, avaliação de cursos para vocês fazerem, eu peço que vocês façam aí, por favor, porque o próprio DN, o SESI DN pede esse tipo de avaliação, tá bom? Então, pessoal, obrigado, bom fim de semana, e eu vou partir agora para apresentação de gestão de projeto, sim, será em PIT, isso mesmo. Não, no projeto social não tem nenhum elemento obrigatório, é uma decisão da equipe escolher qual é o projeto. Tá bom, pessoal? Obrigado, Daniel. Eu vou sair agora, porque vamos lá para escrutínio agora, tá bom? Quem tiver no escrutínio, a gente se vê daqui a pouquinho. Um abraço para vocês, até mais.